Muito bem, estamos de volta. Eu estava respondendo a uma pergunta de quem era mesmo, hein? Minha, eu acho. Você pode fazer a pergunta de novo? Só para eu lembrar. E aproveito e faço a outra, mas acho que eu tinha respondido. Era para entender como que eram, quantos tratamentos Então, um tratamento feitos. e um tratamento do experimento e um tratamento natural, né? Uhum, São 7 surveys. Entre a primeira e a segunda rodada, um tratamento. Entre a quarta e quinta rodada, outro tratamento. E o que eles estão medindo é a certo. diferença no tempo. Uhum. E com relação à validade externa do experimento, por exemplo, já foi falado que foi escolhido um bairro, nem o que as pessoas nesse bairro costumam compartilhar, nem características muito semelhantes, mas a validade interna, ok, a gente viu que estava balanceado, estava tudo, mas com relação à validade externa, tem implicações para falar, tipo assim, esse bairro era muito específico comparado com outros? Ótima pergunta, Yuli. O primeiro questionamento que esse experimento recebeu foi justamente esse, né? Será que uma comunidade na cidade de Los Angeles representa o que seria o americano médio, né? A resposta que eles deram no paper e nos congressos, né, onde apresentaram esse paper, era que eles tinham feito um survey no estado todo, mostrando que aquele era um lugar particularmente mais difícil de ser modificado. Vocês vão se lembrar nos slides que eu mostrei lá no começo que a média do apoio ao same-sex marriage era de 3, numa escala de 5. Então, eles pegaram um lugar que estava na média. Para quê? Para dizer, olha, se a gente conseguir mudar esse povo que está na média, provavelmente a gente consegue mudar a maior parte dos Estados Unidos, né? Porque você tem um monte de gente que apoia, um monte de gente que rejeita, mas se você consegue mudar o povo que é médio, você acaba fazendo um efeito positivo, tá? Então essa foi a resposta que eles deram, mas sem dúvida nenhuma é um debate que merece né, ser contemplado como algo que tem sim, há uma discussão legítima em relação a esse tema. Tinha mais pergunta. Quem que era? Gustavo? Eu queria saber se o baseline, por exemplo, tivesse diferente entre os grupos, seria um problema de amostragem somente? E se tivesse dado diferente, teria como corrigir isso sem precisar refazer a amostragem? E também a questão da significância, né, dos resultados depois do tratamento. Cadê a significância estatística? Se não é necessário, por quê? Não, começando de trás para frente, claro que é necessário. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu não estou gastando tempo com isso, né? Mas eu estou aqui mostrando o código do R para vocês calcularem médias nesse caso, mas para pôr num paper, além de ter a estimativa do average treatment effect, vocês vão ter que ter a estimativa dos erros padrões robustos que nós aprendemos na aula passada. Então, sim, é necessário. E, neste caso, os efeitos causais são, sim, estatisticamente significativos diferentes de zero. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, um estudo como esse tem que se preocupar muito com a amostragem. Por isso que ela tem que ser toda probabilística, domiciliar, sabendo o número de pessoas que tem, né, nessa região. Por quê, Gustavo? As amostras ao longo do tempo, os painéis, têm que ser comparáveis. Né? Se eles não forem comparáveis estatisticamente, você não vai poder fazer a comparação das estimativas ao longo do tempo. Tá? Então, o baseline é a referência para as amostras seguintes. Todas elas têm que ter um balanceamento e uma caracterização idêntica, estatisticamente falando, para que você possa comparar as estimativas. Não, mas se tivesse dado ali o valor do apoio ao casamento livre, chama assim, se as médias tivessem dado diferença entre os grupos, e aí? O que eles teriam? Aí a randomização teria dado errado e eles iam ter que fazer de novo. Porque a lógica é, sem nenhum tipo de tratamento, no baseline, todo mundo deveria ter, na média, a mesma opinião. Todos os grupos, né? Por quê? Porque os grupos foram construídos de maneira aleatória.
Então, a média da opinião daquele assunto, que é o que você está estudando, deveria ter dado igual. Se não dá, a randomização deu errado, você provavelmente tem algum X, algum pretreatment covariate, que está influenciando no resultado de Y, dos grupos, né? A divisão do Y nos grupos. E aí, provavelmente, a randomização não está certa, você tem que fazer de novo. O que mais de pergunta? Felipe. Fala. O Donald Green lá com o Gerber, naquele outro paper que você mandou para a gente, do Field Experiment, fazendo com bairro também, mandando e-mail lá, o correio, e Exato. esse aí também pegando a questão do bairro, né? Sempre vem a questão, a ideia do spillover, né? Porque se eu recebo um tratamento e eu converso com o vizinho depois, falo assim, olha, veio aqui na minha casa um casal de gays que estão defendendo e eu acabei cedendo ao argumento deles, eu concordo com eles realmente. E aí minha dúvida é, se tivesse spillover, isso estaria manifestado nos dados na não diferença entre tratamentos ou teria outra forma de tentar identificar isso? Matheus, essa pergunta é excelente. Há tantas formas do experimento dar errado que se o spillover estiver acontecendo, é impossível, num caso como esse, identificar. Tá? O argumento que eles vão usar para se defender do spillover, que é outra crítica que eles sofreram quando apresentaram, né, o texto na APSA, nos congressos, é justamente a ideia de que pode ser que você está observando isso porque quem se sensibilizou acabou tentando convencer o vizinho e, na verdade, o efeito causal não é o efeito de você bater na porta, é o efeito do vizinho avisar para o outro que gostou da campanha e, com isso, você tem aí uma troca de confiança, né, entre os vizinhos que aumentaria esse efeito. A resposta deles é que, se isso fosse verdade, você deveria ter uma anulação dos resultados. Porque tantos caras que não se convenceram iriam falar com o vizinho, dizendo, olha, que absurdo, vieram bater na minha porta defendendo esse assunto maluco. Aposto que você também não se convenceu disso. Anularia o outro efeito que é, nossa, eu gostei muito do que vi e tal. Então, eles, embora não tenham evidências para mostrar o spillover effect, nos surveys seguintes, eles acabaram perguntando quanto que eles conversam com vizinhos, tal, tinha alguma medida disso, tá? E aí as estatísticas descritivas deles sugeriam que a taxa de interação e relação dentro da comunidade é muito pequena. As pessoas nos Estados Unidos, pelo menos nesse condado lá, não tinham tanta conversinha, ou seja, minimizando os spillover effects. Mas, tirando isso, que é uma medida inteligente, que é mostrar, você está me criticando porque os caras conversam, mas o survey está mostrando que eles não conversam tanto assim. Tirando isso, você não tem outra maneira de mensurar onde é que estaria o efeito do spillover. É muito difícil, né, para não dizer impossível, nesse caso, identificar esse problema nos dados. Na minha cabeça, assim, olhando para esse resultado que está aí agora no slide, se eu for pensar que há spillover, eu teria que ver uma anulação do efeito, ou seja, essa barra em azul teria que estar junto com a vermelha ali. Isso. Mas aí não tem. Aí eu pensei que com esses dados, eu falei assim, olha, você está vendo que aquele grupo vermelho tratado ali é bem diferente. Essa grande diferença já me dá munição para me defender ali do o problema disso é porque o grupo azul também é tratado. É que ele é tratado de outro assunto, que na verdade, sim, ele é tratado com o mesmo assunto, mas de uma forma diferente. A forma que o vermelho trata é, eu quero casar, sou gay e o Estado não deixa. A maneira como o azul trata é, meu filho quer casar, ele é gay e o Estado não deixa. O que os resultados deles mostram é que é muito mais efetivo quando é face a face, quando você conhece o cara que te rejeita, do que quando um intermediário, um interlocutor faz essa interação. Tá? Então, é por isso que nesse caso não adianta, porque aquilo ali não é um grupo de controle, na verdade é um grupo que também está sofrendo tratamento. Gente, qual que é o recado importante? Fala. Desculpa. Uma pergunta. Não, à vontade. Esse second-hand contact, eu não entendi muito bem o que é. Tipo, se outra pessoa na sua casa recebeu o tratamento? É porque eles fizeram isso por meio depois de um contato de mensagem. Eles mandaram um panfleto
com a mesma medida, olha, eu sou gay, não sei o que, tal, gostaria de me casar, e mandaram para alguns domicílios. E o que eles mostram é que a interação tem efeito muito maior do que uma mensagem enviada. Esse é outro achado do paper que fez ele ser tão importante, porque os estudos do Alan Gerber sobre telefone, campanhas por telefone ou e-mail, mostravam efeitos muito pequenos, como esse, né? E aí eles conseguiram comparar, eles conseguiram construir um experimento comparativo a esses estudos clássicos para mostrar essa diferença. Era isso. Qual é a mensagem mais importante que eu estou querendo passar com esse caso, além dele ser famoso na ciência política? Daqui a pouco a gente vai entender por que ele é famoso. É que é um experimento muito simples. Muito simples. E toda vez que vocês forem pensar em fazer experimento, vocês vão se lembrar no experimento do survey que eu apresentei na semana passada e no experimento de field que eu apresentei hoje. É muito simples o que é feito. Você tem entrevista, tratamento, entrevista. Como que é o tratamento? Simples, direto, básico. Ou é uma frase, ou é uma fala. É tudo muito simples. Por quê? Porque há muitas formas de um experimento dar errado. Então, simplifiquem o máximo possível. Quando vocês estiverem desenhando um experimento, parem de inventar moda. Parem de, vou fazer 4 coisas que vai enfiar outra aqui, depois que o cara responder, ele vai receber não sei o quê. Quanto mais engenhoca a gente inventa, menor é a chance do experimento ter algum resultado. Mensurável, tá? Porque, de novo, a estatística por trás do experimento é muito fácil. Comparação de média, nesse caso ao longo do tempo, naquele outro caso, na diferença entre os grupos, né? Agora, o desenho precisa ser muito bem pensado. Para quê? Para evitar a crítica da amostragem que o Gustavo fez, evitar a crítica do spillover que o Matheus fez, evitar a crítica da validade externa que a Euli fez. Vocês todos aqui trouxeram uma crítica pertinente para o paper. Todos. E a resposta dada é sempre muito simples, muito direta, não tem muita sofisticação. Essa é talvez a grande beleza dos experimentos. É que não há nenhum requisito matemático sofisticadíssimo para dar conta disso aqui. Basta ter uma boa cabeça, um bom desenho defensável para conseguir fazer um belo trabalho publicado aí em um top journal, né? Então, simplifiquem e, ao mesmo tempo, sejam criativos. Esse experimento era, de fato, para ter sido muito legal. E por que eu digo era? Né? Porque um grupo de 3 alunos de Berkeley resolveu pegar o banco de dados desse paper e replicar numa disciplina como essa que a gente está fazendo, de inferência causal. Tá? Os 3 alunos encontraram evidência de que o paper não teria sido escrito com base em dados reais, que os dados teriam sido inventados. E eles começaram a mostrar como é que haviam padrões no banco de dados de alguém que tinha feito uma amostra pequenininha e tinha copiado e colado o mesmo resultado várias vezes. Esse assunto virou o maior escândalo da ciência política norte-americana, da história da ciência política norte-americana. O Donald Green embarcou no assunto junto com o Michael LaCour. O Mike tinha uma carreira que estava começando, o Donald já tinha uma carreira estabelecida. É claro que o Donald rapidamente... Esse texto foi publicado na revista Science, então nós não estamos falando de uma publicação na Dados, na APSR, nada disso, estamos falando da Science, né? Onde provavelmente vai ser publicado o estudo sobre o coronavírus, a vacina ou algo do tipo. Então era muito importante, né? O emprego que o Mike conseguiu em Princeton não foi à toa. De fato, foi um estudo que ganhou muita cobertura de mídia, muito. Todo mundo nos Estados Unidos comentando o assunto, claro. No momento em que a Suprema Corte está tratando de um assunto relevante, sai um estudo desse, né, ganhou muita relevância. Infelizmente, depois foi comprovado que, de fato, o Mike tinha inventado os dados
E foi realmente um escândalo para todo mundo, foi péssimo. Eu, pessoalmente, sofri muito, porque, né, ele é meu amigo e eu li esse paper várias vezes, eu vi esse paper apresentado milhões de vezes, e eu nunca imaginaria que uma coisa dessa estava sendo feita. O Mike teve que abandonar a carreira, e a coisa que é mais trágica de tudo isso é que, dos 3 alunos que replicaram o estudo, um é o Peter Aronow, que hoje é professor de Yale, conseguiu esse emprego, além dele ser genial, por conta dessa replicação do estudo. O outro é o David Brockman, que hoje é professor de Stanford. Também conseguiu esse emprego, além de ser um baita cientista político, por conta disso aqui. O terceiro eu confesso que eu não lembro. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? 2 anos depois do Brockman e do Aronow terem publicado resultados, mostrado, né, publicado nos seus blogs, a denúncia em relação a esse paper, eles resolveram replicar o estudo que o Mike teria feito. E o que é mais louco é que eles encontraram exatamente os mesmos resultados que o Mike fabricou. É, para mim, a coisa mais surpreendente de tudo isso aqui. Ou seja, o Mike, de fato, era um cara muito genial, a ponto de conseguir adivinhar exatamente o resultado que um experimento como esse teria causado. É impressionante. Assim, o paper está publicado, óbvio, né, na APSR, e eles replicaram o mesmíssimo estudo, mostrando, né, o canvas e tal, e o resultado é exatamente idêntico. Ou seja, ele devia ter feito o negócio, ele estaria em melhores condições. Mas é impressionante, e a ironia do assunto, o fato do Brockman, que é o cara que pegou, né, que descobriu esse problema, ter depois publicado um paper com os mesmos resultados, com o mesmo desenho. Fala, Gabriel. A replicação foi na mesma região ou essas replicações foram em locais diferentes dos Estados Unidos? As replicações foram feitas também na Califórnia, mas não mais nos condados de Los Angeles, mas nos condados de São Francisco, ali perto do Bay Area. Eles mudaram só a área, mas no paper eles mostram como as regiões são comparáveis estatisticamente, ou seja, né, a renda, escolaridade, idade e tal, são regiões muito parecidas. Ah, sim. Felipe, mas não teve um court decision depois, né? Não, essa parte do long effect, eles só conseguiram mostrar que ao longo do tempo o efeito vai caindo, que é uma coisa parecida com a que o Mike mostra. Mas é claro que você não conseguia mensurar esse efeito do experimento natural, porque a decisão já estava tomada, né? Aliás, o que é uma das coisas interessantes do estudo, porque eles estão falando de um assunto depois que a decisão já foi tomada. Então, não tinha o pré-decisão e o pós-decisão, e eles encontraram aí um efeito parecido. Mais alguma questão? Ô, gente, essa história é muito doída para mim, viu, para contar, né? Não é simples, não. Porque eu vi esse assunto nascer e morrer, assim, do lado de casa. Era um trem... Foi uma coisa muito triste. O que eu queria fazer agora? Vamos dar uma recapitulada no que a gente fez nesse módulo do nosso curso, né? Eu defendi o tanto que o Random Assignment é uma maravilha, mas que ele também merece algum tipo de ajuda em alguns momentos. O tipo de ajuda que o Random Assignment pode ganhar no que diz respeito ao desenho da pesquisa é blocking. Para que a gente faz blocking? Para melhorar o balanceamento, né? Então, com blocking, a gente melhora balanceamento, eficiência da estimativa e, em alguns casos, a gente pode salvar os experimentos que são feitos com amostras muito pequenas, como a gente discutiu na aula passada. O outro tipo de ajuda que o Random Assignment pode receber é na análise. Depois que o desenho já foi feito e o experimento executado, a gente pode fazer covariate adjustment, né? Para a gente melhorar a eficiência da nossa estimativa
quando a gente está, né, fazendo lá o Average Treatment Effect, e a gente pode reduzir o viés amostral também, como eu mostrei na aula passada, usando ali um X para controlar a relação de D com Y. O Lean em 2013 mostra que o Covariance Adjustment é algo seguro, não tem problema. O problema é você não acreditar que o cara, de fato, fez um experimento, ou o pesquisador ou a pesquisadora fez o experimento para encontrar aquele resultado que ele está mostrando. Por quê? Porque Covariance Adjustment dá margem para phishing, né? Que é para ficar testando diferentes modelos e ver qual é aquele que dá o resultado que você quer. Então, como a gente discutiu, sempre que for fazer Covariance Adjustment, mostrar os resultados que foram ajustados e os resultados que não foram ajustados. Muito importante se prender o máximo possível ao plano inicial da pesquisa, né? Não criando coisas muito diferentes. E a ideia é que, fazendo o ajuste ou não, o resultado fique pelo menos parecido. O que mais é importante na hora de concluir, para vocês decidirem se vão fazer um experimento ou não, na hora que vocês estiverem discutindo um assunto? Primeiro, será que o experimento que vocês estão pensando vale a pena? Ou seja, ele é algo que vai de fato mostrar alguma coisa, revelar alguma coisa interessante? Ou é simplesmente, a diferença de média deu diferente? E daí? Teoricamente, o experimento tem que responder a algo que é relevante, né? A outra pergunta é sempre da validade externa, e a outra diz respeito às questões que são éticas, né? E sobre essa discussão ética, existe uma literatura enorme que você não pode usar os experimentos para, de fato, afetar a opinião, o comportamento, a avaliação, as atitudes das pessoas a ponto de prejudicá-las. Então, tem que haver muito cuidado na hora de conduzir um experimento para não criar aí uma aberração. Tá? Eu vou postar no nosso site da disciplina algumas recomendações éticas para quem for rodar experimento. Uma delas, que vocês não podem esquecer de forma nenhuma, é a necessidade de passar o experimento de vocês sobre o comitê de ética. Então, se vocês estiverem rodando um experimento no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, vocês vão ter que passar pelo comitê de ética da UFMG, onde vocês hoje estão fazendo doutorado ou mestrado. Tá? Esse processo é um processo geralmente demorado, doloroso, né, porque não é simples, mas super importante para garantir que a gente vai conseguir depois publicar os resultados. Sem essa aprovação do comitê de ética, o resultado fica basicamente anulado. Tá bom? Então, sobre experimentos, a gente viu 4 exemplos, né, de experimentos. Eu mostrei um paper meu, o do Lacura, a gente viu o experimento do Hein Miller em relação os labels do café, e viu também o experimento em relação lá ao Hajj, né, que é a festa dos sauditas, tal, que é um experimento natural, né, basicamente, por conta da maneira como os vistos são designados para as pessoas. Então, a gente viu esses 4 exemplos, discutimos os experimentos no contexto de potential outcome, discutimos 2 formas de melhorar os experimentos, fazendo blocking e fazendo covariance adjustment. E aí, agora, claro, quem quiser se especializar em fazer experimento, existe uma literatura grande na ementa da nossa disciplina, tem algumas referências. Mas quem depois quiser, né, outras referências, é só me pedir. Eu vou ter prazer em indicar o que eu conheço. Não conheço a literatura inteira, mas posso indicar um tanto de coisa. Fala, Yuli. Só uma dúvida rapidinho que surgiu agora, pensando com relação às preocupações éticas. A gente tem de passar, né, meio que uma obrigação se a gente vai fazer experimento estando dentro da faculdade, dentro da universidade. Mas e as empresas privadas? Tem algum organismo de controle que faz isso também? Por exemplo, empresas de pesquisa que queiram fazer isso? Não tem. Não tem. Precisa passar. Não precisa passar. Se o experimento é conduzido pela empresa privada e você só está usando os dados, aí você não tem nenhum tipo de constrangimento em relação a isso.
A questão é se você está desenhando o experimento sendo doutorando ou mestrando. Ou seja, se você vai usar para a sua tese de doutorado, aí é difícil você argumentar que foi outra pessoa que desenhou, né? E aí tem que passar pelo comitê de ética. Agora, você está escrevendo um paper com dados que alguém gerou, não tem tanto problema. Entendi. Puxando a discussão da Julie, a questão ética ela não é chamada a atenção no momento de publicação, por exemplo, ainda que você não tenha a preocupação, a obrigação, eles não podem, essas questões não são colocadas pelos journals? São colocadas. A diferença é a maneira como o dado foi gerado. Quem produziu o dado? A discussão ética tem a ver com isso. Então, se você, pesquisador, produziu o dado, você tem a responsabilidade ética de ter passado pela aprovação do comitê de ética da universidade. Porque, em tese, o dado foi produzido pela universidade, né? Mas se ela foi produzida por uma empresa privada, e aí a responsabilidade é da empresa privada. Qualquer dano é responsabilidade da empresa e não do pesquisador. Por isso essa diferença. Os journals vão sempre perguntar na hora de publicação se você que fez o estudo, você que conduziu o estudo, tem ou não o approval do comitê, né, a aprovação do comitê. E aí, se o dado, de novo, é de outra pessoa, você vai simplesmente dizer, olha, o dado eu simplesmente recebi, eu não participei da construção do estudo. Mais alguma dúvida? Esse momento é para tirar dúvida do que a gente viu até agora? Esse momento é para tirar dúvida do que a gente viu até agora. Qualquer coisa está valendo. Eu não estive presente na última aula, mas eu assisti a aula pelo YouTube. Aí eu estava vendo a questão do blocking lá. E aí no final, Felipe, você coloca o blocking, não sei se eu entendi bem ali, como uma estratégia meio que de matching. Parece que assimila blocking, matching, ou block dentro do matching, alguma coisa do tipo. Só que o blocking ele é uma estratégia que é de desenho de pesquisa, né? Ele é anterior ali. Então, se eu penso o blocking como matching, eu também só posso pensar o matching como uma estratégia de desenho de pesquisa, ou eu posso colocar o matching como uma questão de adjustment depois? Ótima pergunta. Para ficar muito claro, o blocking é uma estratégia de desenho de pesquisa e o matching é uma estratégia de desenho de pesquisa, né? O que você vai fazer com o blocking é escolher a variável que você acha que você precisa construir o seu tratamento dentro dela, porque essa variável, né, nas suas diversas categorias, tem variação no que diz respeito à variável outcome que te interessa. Então, você vai blocar por sexo, por exemplo, para fazer um experimento só com homens, um experimento só com mulheres, para garantir que a diferença entre homens e mulheres seja anulada no experimento. É como se você estivesse controlando por essa variável ao fazer o bloco. Matching vai ser a mesma lógica. A diferença é que a gente vai usar matching dado observacional, enquanto que o bloco a gente vai, de fato, desenhar numa estratégia experimental. Então, tem uma diferença grande que é de momento em que a gente vai usar. O exemplo que eu estava dando na aula passada, que tem a ver justamente com o experimento lá conduzido pelo Ray Miller na área de Boston, né? Ele é porque eles construíram, eles fizeram um blocking em pares de cafés que são parecidos, né, na variável que eles estão interessados em discutir, que é a distância em relação ao centro. Então, esses pares construídos, no desenho da pesquisa, e não usando a técnica de matching que a gente vai estudar ao longo do curso, são muito diferentes. Eu não estava falando da mesma coisa, tá? Eu estava me referindo a matching no inglês, né, que é a lógica de parear, mas não me referindo à técnica especificamente. O que mais? Estou vendo só o Gabriel com a mão levantada, mas eu acho que é uma mão levantada do passado. Sim, é uma mão levantada do... Então, fomos. Então, eu vou parar de gravar a aula agora. Essa aula também vai estar no YouTube. E a gente simplesmente fica aqui para discutir, então, nesses 15 minutos finais, 10 minutos finais, um pouco do que vocês estão pensando em fazer, se alguém está pensando em usar
experimento, a gente poder compartilhar isso com todo mundo. A não ser que vocês queiram que eu compartilhe essa ideia também para todo mundo, aí eu continuo gravando. O que vocês sugerem? Felipe, Deixa o segredo, né? um questionamento antes, porque nem tudo que você quer trabalhar como variável independente, você consegue modelar a partir da lógica do Potential Outcome Models como um experimento. Assim, hipoteticamente, sim. Mas eu não entendi muito bem quais os limites disso. Porque eu lembro que você falou que, por exemplo, questão racial, você não consegue pensar num experimento relacionando questões raciais. Quero que você explique melhor por que certas questões são inviáveis. Algumas variáveis, Gustavo, são impossíveis de serem randomizadas, é só isso. Eu não posso randomizar a variável raça. As pessoas têm raças, elas nascem com isso. Portanto, essa é uma variável de pre-treatment. O que não quer dizer que se eu estou estudando racismo, eu não consigo fazer um experimento. Pelo contrário, eu posso fazer um bom experimento, por exemplo, usando vinheta, em que para o grupo de controle eu não falo nada e para o grupo de tratamento eu falo, olha, sei lá, cotas raciais prejudicam, segundo o presidente da República, cotas raciais prejudicam a igualdade na sociedade. Né? E aí eu quero ver se os que são aliados ao presidente concordam mais com essa frase do que os não aliados na comparação com o grupo de controle. Ou seja, eu posso estudar raça numa perspectiva atitudinal. O que eu não posso é randomizar a variável raça. Assim como eu não posso randomizar a variável sexo. Assim como eu não posso randomizar a variável sistemas eleitorais. Né? Eu duvido que um país, um presidente da República, toparia fazer um experimento dizendo assim, vamos sortear. Cidade tal vai ter eleição com sistema proporcional, cidade tal vai ter com majoritário. Vamos ver o que dá. É impossível fazer esse experimento. A não ser que a gente encontrasse um ditador interessado em estudar os efeitos de sistemas eleitorais. Aí talvez, se alguém aí conhecer algum, quiser sugerir, eu acho que é um bom experimento. Mas eu duvido que, numa lógica democrática, a gente ia conseguir resolver esse problema. Então, é nesse sentido, Gustavo, que eu disse que algumas questões são impossíveis de serem estudadas sob a ótica do experimento. Tem coisa que não é randomizável e, por isso, impossível de ser estudado. Beleza? Então, vou fechar essa parte da aula e aí a gente volta nesses minutinhos finais para discutir aí o que mais tem.